Pessoal, então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de geografia. A gente vai parar um pouco de falar sobre o continente europeu, sobre a viagem que a gente estava fazendo. E hoje a gente vai, então, em alusão ao dia 7 de setembro, na data de hoje, a gente vai estudar a fundo o nosso hino nacional. A gente vai ver o que ele representa, quais são aquelas palavras difíceis que tem no meio dele, o que elas significam, qual o significado delas para nós, tá? Então, a gente vai desmembrar hoje o hino, tá? E a gente vai ver, então, bem certinho, o que realmente, a mensagem que ele quer passar para nós, ok? Nós vamos começar, então, aqui a ver quem escreveu, quem compôs o hino, tá? Quem pediu essa letra. Então, agora, no começo, a gente vai ver os criadores do hino. Quem fez a produção do hino. Então, vamos lá. Pessoal, então é a história do hino. Ó. Desde o descobrimento do Brasil, demorou mais de 300 anos para ter um hino. Então, o hino, desde quando ele foi descoberto, o Brasil, ele não veio já logo em seguida. Ele demorou mais de 300 anos para ter esse hino, tá? Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. E só em 1831, ó, o nome bem marcante, que é o Francisco Manuel da Silva, compõe a melodia do hino nacional. O que significa isso? Que Francisco Manuel, então, ele compôs a música, tá? O tom, ele não fez a letra. Ele só fez o áudio, a música, então. Que a gente dá o nome de melodia. Então, a melodia foi criada por Francisco Manuel da Silva, tá? Lá em 1831. A letra veio 91 anos mais tarde. Então, pra vocês terem uma ideia, ele só tinha a música, né? E a letra só veio daqui 91 anos. Então, demorou bastante tempo para surgir a letra, tá? Após várias opções não terem sido aprovadas, em 1922, o presidente Epitáfio Pessoa declarou o texto de Osório Duque de Estrada como a letra oficial do hino nacional brasileiro. Então, a letra oficial, o hino, a letra dele foi criada por Osório Duque Estrada, tá? Então, também é uma pessoa que 91 anos depois de ter sido relatado o hino, a música, né, foi feita a letra. Então, produzida por Osório Duque de Estrada. Ok? Francisco Manuel da Silva, que era o que compôs a música, né, nasceu em 1795 no Rio de Janeiro, tá? Faleceu em 1865 e dedicou-se à música desde a infância, fundando a Sociedade Beneficente Musical e o Conservatório Museu de Música no Rio de Janeiro. Que é um pouco sobre a história da pessoa que criou a música do hino. Ok? E agora o Joaquim Osório, que criou a letra, né? Joaquim Osório Duque Estrada. Ele nasceu em Partido Alferes, no Rio de Janeiro também, em 70, e faleceu em 1927, no Rio de Janeiro. Além de atuar como professor do Colégio Dom Pedro II e da Escola Normal, foi poeta, crítico e literário. Então, quem escreveu a letra do hino, ele era professor, tá, do colégio, e também ele foi um poeta e um crítico literário. Ok? Então, pessoal, como é que a gente vai fazer hoje a aula? Como é que a gente vai fazer a nossa parte? É importante que vocês tenham papel, caneta, para fazer algumas anotações rápidas, tá? Então, quando vocês vão providenciando, eu vou comentando com vocês. A gente vai começar a ver o hino, tá? E a gente vai destacar as palavras difíceis, tá? Aquela palavra, não sei o que significa. Então, a gente vai fazer um mini dicionário, tá? E depois a atividade que vocês vão fazer, depois que nós fazer esse mini dicionário, vocês vão reescrever o hino com palavras fáceis, tá? Então, que a gente possa ler e entender, interpretar mais fácil, tá? Então, a nossa missão hoje é deixar o hino mais fácil. Vamos lá. Pessoal, aqui então tem a primeira parte do hino. Enquanto a gente vai lendo aqui a parte do hino, ele já vai sublinhar as palavras difíceis e a gente já vai ver o significado, tá? Que alguma palavra que vocês não conheçam, já dá para anotar ali o significado para depois a gente poder reescrever o hino, ok? Então, vamos lá. Ouvir do Ipiranga as margens plácidas. Aqui já tem a primeira palavra, plácidas. O que será que significa isso? Então, aqui no lado a gente já tem os significados. Plácidas, calmas, tranquilas, né? Então, ouvir do Ipiranga as margens tranquilas
do rio, né? Então, a primeira palavra que a gente pode destacar é Plácidas. De um povo heróico brado. O que será que é um povo brado? É um brado, é o grito, né? O clamor, tá? Então, é um grito retumbante. Retumbante é ecoa, que dá eco, né? Então, um grito que dá eco, tá? Brado retumbante. Continuando, e o sol da liberdade. A liberdade é a independência, né? Que é o que a gente comemora hoje, no dia 7 de setembro. Em raios fúlgidos. O que será que significa esse fúlgidos? Fúlgidos é brilhantes, tá? Então, aqui a primeira estrofe do hino, a gente já viu que tem 1, 2, 3, 4 palavras, 5 palavras que dá para a gente destacar que é a interpretação já é mais difícil, né? Continuando. Seu penhor, penhor significa direito, tá? Dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Conquistar com o braço forte quer dizer com firmeza, né? Ter força naquilo que faz. Em teu seio, esse significado de seio aqui é interior, tá? Ou seja, no seu interior. Desafio o nosso peito. Aqui essa palavra peito que tem o significado de coração, ou seja, a nossa força, no nosso coração, a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada. O que é idolatrada? É algo adorado, né? Venerado, amado, né? Salve, salve. Ok? Então, essa primeira parte aqui a gente já foi destacando. Se o pessoal tiver alguma dúvida, tipo, professor, aquela palavra eu não entendi, vai falando aqui no chat ou pode abrir o microfone e falar, tá? Para nós ir anotando, para depois vocês poderem reescrever o hino de forma mais fácil, tá? Aqui, o Brasil de um sonho intenso e raio vívido. Será que esse vívido significa brilhante, resplandecente, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso, formoso é belo, tá? Céu risonho, esse risonho aqui significa repleto de promessas, e límpido, significa claro, tá? A imagem do cruzeiro, esse cruzeiro aqui, o significado desse cruzeiro é a constelação Cruzeiro do Sul, tá? Que aparece no céu, aqui, ó, que tem as estrelas em forma de cruz. Resplandece, que brilha, tá? Gigante pela própria natureza. Então, esse gigante pela própria natureza, ele revela que é grande desde quando nasceu, que o país é grande. As belas, forte e impávido, que é esse impávido destemido, né, que não tem medo. Colosso, que é gigante. E espelha que reflete, né? Então, tudo que espelha que reflete. Então, ele reflete essa grandeza, tá? Daí que tem o estrofezinho. E para nós finalizar essa primeira parte, dos filhos desse solas mãe gentil, que é generoso, né? Uma pátria generosa, pátria amada Brasil. Pessoal, então essa primeira parte, a gente viu que tem bastantes palavras, né? Que foram utilizadas, que não são palavras que a gente utiliza coloquialmente, ou que a gente utiliza no dia a dia, né? Então são palavras mais difíceis que a gente tem que, às vezes, até pegar um dicionário para ver o significado dela. Vamos para a segunda parte agora. Ele já começa com deitado eternamente em berço esplêndido, tá? Esse esplêndido aqui é algo grandioso, algo admirável, tá? Ao som do mar e à luz do céu profundo, daí ele vem com fulguras. O que será que é essa fulguras, tá? Fulguras é brilhas, tá? Então é algo que brilha, tá? Então brilha, ó Brasil, florão, florão da América. Florão é um enfeite, então eles consideram o Brasil como um enfeite da América, né? Deixa a América mais bonita, tá? Iluminando o sol do Novo Mundo, ok? Novo Mundo, porque a América foi descoberta, né? Então, na época, ela é considerada Novo Mundo. Até hoje é considerado. Do que se a terra mais garrida. O que significa será esse garrida? Esse garrida é vistosa, seja bonita, tá? Então, a terra mais bonita. Teus risonhos lindos campos têm mais flores e os nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Como no seio a gente já viu anteriormente, né? Que significa coração. Com a continuação, Pátria Amada, idolatrado, salve, salve.
o Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro. O que será que significa essa palavra lábaro? Lábaro é bandeira, tá? Então, sempre que vocês ouvirem lábaro, significa bandeira. Que ostentas. Ostentas é exibir, tá? Então, ele exibe, tá? E digo verde louro é o amarelo da bandeira, tá? Então, é uma cor dessa flâmula. E flâmula também é bandeira. Você pode ver, então, que ele utilizou lábaro e depois utilizou flâmula para falar a mesma palavra, que é bandeira, tá? Para não ficar repetitivo a parte do hino. Então, elas são sinônimos, né? São duas palavras que representam a mesma coisa. Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergue na justiça a clava. O que será que é essa clava? Clava significa arma. Então, ergues da justiça a arma forte, tá? E verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. E o finalzinho, né? Dos filhos desse Solis Mais Gentil, Pátria Amada Brasil. Pessoal, então aqui a gente viu a música, a gente viu que há bastante palavras que são palavras mais difíceis, né, de interpretar e que não são palavras coloquiais. Que palavras coloquiais é as palavras que a gente usa no dia a dia. Então eles modificaram bastante. Às vezes a gente escuta o hino, vê aquela palavra e não sabe o que significa, mas assim mesmo você não tem essa interpretação. Então, hoje a gente viu. E o que é a nossa atividade? A nossa atividade nós vamos fazer igual tá aqui, ó. Uma versão simplificada do hino, tá? Vocês vão descrever o hino de volta lá no caderno de vocês e vão colocar as palavras simplificadas. Aqui eu vou dar um exemplo dessa primeira estrofe aqui, tá? As margens tranquilas do riacho Ipiranga ouviram um grito muito forte de um povo heróico. E nesse instante, o sol da liberdade brilhou no céu do Brasil, com seus raios muito cintilantes. Então aqui eles pegaram o hino e colocaram em forma mais coloquial, né? Mais fácil de entendimento. E é o que a gente vai fazer. A gente vai dar esse entendimento ao hino na aula de hoje, tá? Então a nossa atividade hoje é essa forma de nós entender melhor o hino, né? Até uma homenagem ao dia 7 de setembro. Hoje era um dia que a gente estaria desfilando, né, nas ruas em comemoração à nossa independência, mas devido à pandemia, então, a gente vai fazer uma interpretação do hino, tá? Em forma de comemoração do dia 7 de setembro. E para nós finalizar a aula de hoje, a gente vai ver, então, um vídeo disponibilizado pelo Exército Brasileiro, tá? Bem curtinho, do 7 de setembro virtual, tá? Que é a data de hoje, tá? O Brasil é um gigante, uma natureza incrível, um povo guerreiro, um território do tamanho de um continente. E pensar que tudo isso está num único país. Por isso, pensar no 7 de setembro, na independência do Brasil, não é apenas relembrar um acontecimento histórico. É resgatar a nossa nacionalidade. Com o sacrifício da própria vida! A nossa formatura, o desfile militar, é uma forma de mostrar nosso comprometimento, a nossa vibração e orgulho do nosso exército e da nossa pátria. Cada passo foi cuidadosamente treinado.
de hoje, pela primeira vez desfilo no 7 de setembro. Também tá tão orgulhosa de você, meu amor. Tão orgulhosa. Pessoal, então, que todos nós, né, tenhamos orgulho do nosso país, tá? E que 7 de setembro, então, fique marcado como o dia do orgulho de ser brasileiro. Beleza, galera? Então, a aula nossa de hoje era isso. Era para nós comemorar esse dia 7 de setembro, tá? De uma maneira diferente, não com um desfile cívico, mas de uma maneira que a gente possa também estar relembrando, né, do orgulho que nós temos da nossa pátria. Beleza? Ficou alguma pergunta, alguma dúvida?